Que quem está com a glicemia alta, né, recomendado é que ele não faça o exercício se o exercício ele é hipoglicemiante. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que é a live de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doria, eu sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E na live de hoje a gente vai comentar a respeito de uma pergunta que me foi feita, que eu achei assim, uma pergunta bem bacana, que foi feito o seguinte: a pessoa perguntou, por que quem está com a glicemia alta, né, recomendado é que ele não faça o exercício se o exercício ele é hipoglicemiante. Quer dizer, realmente tem aí uma situação um tanto quanto esquisita, né? Porque a gente fala tanto exercício para quem tem diabetes, eu mesmo, né, termino sempre as lives aí falando que exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, e a gente sabe que é mesmo, que o exercício ele tem sim um efeito hipoglicemiante. Então, quer dizer, qual que é essa relação, né? Por que se o exercício ele é hipoglicemiante, quer dizer, ele vai fazer a glicemia do indivíduo diminuir, do indivíduo principalmente com diabetes. Se o indivíduo tem diabetes, o problema dele já é estar com a glicemia alta, já ficar hiperglicêmico. Aí você coloca ele para fazer o exercício é hipoglicemiante, vai diminuir a glicemia. Agora, que situação é essa aonde o exercício não é recomendado para quem está com a glicemia alta? Primeira situação que eu acho que a gente tem que entender é: por que o exercício ele é recomendado para quem tem diabetes? Sim, ele tem um efeito hipoglicemiante, porque é em repouso, para que aquela glicose que veio lá do alimento que a gente consumiu com o carboidrato, ou a glicose que foi produzida pela gliconeogênese no fígado e vai sendo liberada na corrente sanguínea, para ela ser captada do sangue e entrar nos diferentes tecidos, principalmente no nosso tecido muscular, em repouso é necessário sim a ação de um hormônio que chama insulina. Então precisa da insulina em repouso para que isso aconteça. O exercício, por que ele é tão indicado como parte do tratamento aí para quem tem diabetes? A gente sabe que o exercício ele ajuda bastante, mas ele não é assim milagroso a ponto do indivíduo fazer exercício e não precisar tomar medicamento, fazer exercício e não precisar controlar aí o que ele come. Então, a gente sabe o bom tratamento, medicamento, controle alimentar e o exercício. O exercício ele faz com que o nosso músculo trabalhando gasta energia e precisa repor essa energia. Boa parte dessa energia que é reposta, ela vem da utilização da quebra da molécula da glicose. Então, o exercício por si só, o movimento muscular, ele já ajuda pela velocidade na degradação do glicogênio muscular, que é onde está a reserva ali da glicose no nosso sistema, mas ao mesmo tempo precisa captar a glicose do sangue. Então, como funciona esse mecanismo? Em repouso, obrigatoriamente precisa de insulina, e no exercício, não precisa. Pela própria contração muscular e ativação da AMP cíclica, normalmente se consegue fazer com que o GLUT4, que é a proteína responsável por ir até a membrana, captar a glicose, trazer para dentro do músculo, ela acontece. Então, o próprio exercício, como o nosso corpo ele trabalha em homeostasia e durante o exercício ele vai buscar uma situação de equilíbrio, sem a presença da insulina, a proteína responsável por captar a glicose no sangue e trazer para dentro do músculo, ela faz a ação dela. Então, o exercício, sim, ele tem essa característica hipoglicemiante. Agora, aonde está essa situação divergente, né? O exercício é hipoglicemiante, quer dizer, ele faz a glicemia que está no sangue diminuir. O indivíduo que tem diabetes, o problema dele é ter a glicemia alta. Por que o indivíduo com a glicemia alta, muitas vezes é recomendado que ele não faça o exercício? Então vamos entender o seguinte: o exercício por si só, como eu falei, né, o nosso corpo em repouso, ele tende a manter aí o que a gente chama de homeostasia, que são os diferentes sistemas trabalhando de uma maneira confortável ali e, sem dúvida alguma, né, um dependendo do outro para que isso aconteça. Só que quando nós somos expostos ao exercício, independe do tipo de exercício. Né? Pode ser exercício com característica aeróbia, exercício de força, exercício com alta intensidade, com intensidade moderada. Você quebra essa situação de homeostasia. Claro que com o exercício vai desestabilizar mais ou menos a homeostasia, quer dizer, essa situação de controle do nosso sistema. Mas o exercício ele representa uma situação de estresse. Tanto que quando
nós levamos em consideração as mudanças no nosso sistema nervoso autônomo, ele é dividido lá em sistema nervoso autônomo parasimpático e sistema nervoso autônomo simpático. O parasimpático é aquele responsável por controlar os sistemas, né, do nosso corpo quando nós estamos em repouso. Então, ele faz a manutenção da homeostasia, é o principal. E no exercício? No exercício é o sistema nervoso autônomo simpático, o mesmo que prepara o nosso corpo para lutar ou para correr. Então, quer dizer, para uma situação de estresse, seja ela externa ou interna, mas precisa dessas adaptações. Então, o exercício por si só ele já é uma situação de estresse. Pois bem, o indivíduo que tem diabetes e está compensado, mesmo que ele esteja num quadro de hiperglicemia, por exemplo, aí uma glicemia acima de 180, né, menor do que 250, por exemplo, ele está numa situação onde ele tem uma grande concentração de glicose, quer dizer, está acima do que deveria estar a concentração de glicose no sangue, e o exercício nessa situação ele é muito bem-vindo. Apesar de ter essa alteração no metabolismo da glicose e, consequentemente, ter uma maior concentração de glicose no sangue, o exercício vai ajudar a diminuir a glicose. Claro que a gente sabe que diferentes tipos de exercício vão trazer também diferentes respostas glicêmicas. Diferentes tipos de intensidade no exercício também trazem diferentes respostas glicêmicas. Outra situação que a gente pode pegar um exercício, por exemplo, que é cíclico, que a gente sabe que degrada rapidamente ali o glicogênio muscular, faz com que o GLUT4 capte essa glicose que está no sangue, remova mais rapidamente a glicose que está no sangue para trazer para o músculo para servir como fonte de energia, mas se você fizer um exercício cíclico, onde você fique alternando, né, ou variando aí as intensidades, então no momento você está numa intensidade mais vigorosa, daqui a pouco você traz para uma intensidade moderada, aí leva de novo para o vigoroso, traz para uma leve, numa situação assim, essa velocidade de remoção da glicose também se modifica por conta dos estímulos que a gente tem, tanto relacionado à velocidade de degradação do glicogênio, de acordo com as diferentes intensidades, como também da liberação de hormônios que são contrarreguladores da ação da insulina. Então, o que eu falei lá do sistema nervoso autônomo simpático, ele já de início vai fazer com que o nosso coração precisa bater mais rápido para bombear mais sangue. Para isso, ele precisa de adrenalina. Então, toda a situação de preparação para o nosso corpo, né, para um momento de estresse, seja ele também relacionado aí ao exercício, vai ser necessário que o coração aumente a frequência cardíaca. Consequentemente, precisa de mais adrenalina. Quanta adrenalina o nosso corpo vai precisar? Vai depender da quantidade de esforço que você está fazendo relacionado ao exercício. Então, em um exercício onde você está fazendo uma intensidade leve, moderada, a quantidade de adrenalina que vai ser liberada ela vai ser menor do que numa intensidade vigorosa ou comparando aí com uma intensidade onde você está fazendo o exercício numa situação de alta intensidade. Quer dizer, muito acima lá de limiar 2, acima da sua condição física máxima. Nessa situação, consequentemente, precisa de muito mais adrenalina. E claro, a gente sabe que as catecolaminas elas não vão trabalhar isoladamente, não é só a adrenalina, trabalha também aí a noradrenalina para ajudar no controle da pressão arterial, que também vai ser afetada nesse momento de estresse. Agora, o indivíduo que tem diabetes, em situações quando ele está descompensado, a gente sabe que o corpo ele busca situações de equilíbrio, ele busca a homeostasia. Se ele não consegue a homeostasia, ele vai buscar o que a gente normalmente diz aí, ele busca uma situação de estado de equilíbrio. Isso acontece independente de nós estarmos em repouso ou em exercício. Então, o indivíduo em repouso, com diabetes, descompensado, ele começa a ter o quê? Sinalização para o sistema nervoso, que a quantidade de glicose que está circulando no sangue está acima ou muito acima do que deveria estar. O corpo tenta compensar isso de que maneira? Sinalizando para o pâncreas para poder liberar uma quantidade maior de insulina, já que tem muita glicose no sangue, essa glicose precisa sair. Só que se o sistema sinaliza e não, mesmo o pâncreas aumentando a produção de insulina, pensando em quem tem diabetes mellitus tipo 2, e não sendo suficiente para remover aquela glicose no sangue, chega de novo um feedback para o sistema. Ó, tem um monte de glicose ainda no sangue, toma alguma providência. E ele vai de novo
sinalizar para o pâncreas para poder produzir uma quantidade maior de insulina. Como esse sistema ele não funciona, o corpo busca uma outra situação de equilíbrio. Ou pior ainda, né, no diabetes tipo 1 que não produz insulina. Então fica sinalizando lá, precisa de insulina, só que o pâncreas não vai produzir. E se produz uma quantidade tão ínfima que pouca diferença vai fazer. Nenhuma diferença faz. Qual o grande problema disso? O corpo vai ter que buscar um outro mecanismo para tentar buscar o equilíbrio. E essa situação qual é? A glicose ela está onde? No sangue. O sangue ele é filtrado aonde? Nos nossos rins. Então, de primeiro momento, quem vai sofrer mais nessa situação são exatamente os rins. Então, o sistema começa a ativar a taxa de filtragem glomerular, quer dizer, fala para os rins, ó, se vira aí, começa a filtrar mais rápido esse sangue, produz mais urina, que é pela urina que a gente vai mandar embora essa glicose que está em excesso no corpo. Já que o pâncreas não está produzindo, não está trazendo resultado, apesar da sinalização. Então, nessa situação, o corpo do indivíduo que tem diabetes, ele vai tentar buscar uma situação paralela de controle. Ela funciona? Funciona. Tanto que há muitos anos atrás, como era feito o diagnóstico de que a pessoa tinha diabetes? Porque normalmente onde ele urinava ficava lá um monte de formiga. Então, quer dizer, tinha tanta glicose ali no sangue que acumulava ali, então era muito comum saberem que a pessoa tinha diabetes justamente pelo local onde ele urinava ficar lá um monte de formiga. Então, coisas comuns, funciona, o sistema ele vai tentar controlar. Só que toda situação aonde o nosso corpo tenta, você dá um estímulo, gera muitas vezes, vai pagar um preço por isso, né? Vai gerar um desestímulo. E é o que acontece com quem tem diabetes e em uma situação de hiperglicemia não corrige. Não corrige através do medicamento, que nessa situação é o medicamento que vai fazer a diferença, né? Seja lá a injeção do antidiabético oral ou mesmo aí doses de insulina de ação aí de curta duração, seja ela rápida ou ultra rápida, para tentar tirar esse indivíduo daquele momento de hiperglicemia. Isso não acontecendo, naturalmente o corpo vai tentar se auto-resolver. Ele começa a aumentar a taxa de filtragem renal, a taxa de filtragem glomerular. Aí os rins começam a trabalhar mais rapidamente, filtram mais rápido o sangue, produzem mais urina e esse indivíduo vai urinar. Através da urina, perde-se a glicose. Só que o mesmo sistema que a gente tem de reabsorção da glicose, também ele reabsorve o sódio. Então é o mesmo receptor. Então toda vez que esse receptor ele fica inibido, se perde mais glicose pela urina, mas também se perde minerais. Se começa a se perder uma quantidade maior de sódio. Então, além de se perder uma quantidade grande de líquido, para tentar filtrar, filtrou mais rápido ali o sangue, vai urinar mais, perde líquido, junto nesse líquido está eliminando glicose, que é o objetivo, mas qual o preço que está pagando? Perde-se minerais também. E a gente sabe que o nosso corpo, para se manter em equilíbrio na parte celular, com relação aos minerais, existe lá a bomba de sódio e potássio, que é um sistema extremamente importante para manter os estímulos elétricos aí no nosso corpo, na maneira de comunicação do nosso sistema. E qual o grande problema disso? Perde sódio, perde líquido e perde glicose. Quer dizer, glicose está perdendo por uma questão de excesso. O objetivo é esse. Só que essa diminuição na água, na quantidade de líquido, a gente sabe que o nosso corpo, contando aí a água que a gente tem no nosso sangue, a água que a gente tem no interstício, que está fora das células, a água que a gente tem nas células, dão quase aí praticamente 70% da nossa estrutura. Tem uma quantidade muito grande de água que a gente tem no nosso corpo. Então, nosso corpo, para funcionar bem, ele precisa de água. E a água está envolvida em vários processos do nosso corpo, principalmente na parte bioquímica, com relação às hidrólises, né, as reações químicas que são necessárias aí no nosso corpo com base na água. Quando o indivíduo começa a perder água, qual o primeiro problema que a gente tem? Começa a ter uma diminuição na quantidade de água no sangue. E o sangue, a gente sabe que ele tem uma parte líquida e tem as hemácias que estão ali circulando. Então a gente tem lá os glóbulos vermelhos, né? O principal ali seria a hemoglobina, tem a glicose que está lá circulando também, tem aminoácidos circulando, tem vitaminas, tem minerais, está tudo passando ali pelo sangue. E quando se tem menos água,
primeiro problema que se tem, vai ficar um líquido mais grosso, ele fica mais viscoso. Se ele fica mais viscoso, vai retardar o tempo de todos esses nutrientes ou dessas estruturas circularem por todo o nosso corpo. Quem compensa essa situação de desequilíbrio? Principalmente o nosso miocárdio. Então o coração é que vai começar a sofrer mais. Ele vai ter que se contrair com mais força, com mais vigor, para poder fazer com que esse sangue continue circulando de acordo com a necessidade do nosso sistema. Então o nosso corpo ele sempre se adapta às necessidades. Em repouso, nosso coração bate muito menos vezes do que quando a gente está fazendo um exercício. Principalmente quando você faz exercício com mais alta intensidade. Então o sistema tem que se adaptar. E não é diferente aí. O indivíduo, apesar de estar em repouso, ele está com menos líquido, menos sódio, e o corpo o sangue começa a ficar mais viscoso, o sistema começa a tentar se adaptar. E começa a sobrecarregar inicialmente quem? Sistema nervoso central, porque precisa mandar mais estímulos para o coração tem que se contrair de uma maneira mais vigorosa para fazer esse sangue que está mais grosso circular aí por todo o sistema. Fora isso que a gente tem um maior atrito sendo provocado por esse sangue mais grosso na parede dos vasos. Os grandes vasos sanguíneos, a gente sabe que a nossa parte do sistema circulatório, a gente tem as artérias, que são grandes vasos, as arteríolas, que são os vasos intermediários, só que o final do sistema, da parte das artérias, né, do sistema arterial, são os capilares. Então o capilar, quer dizer, ele é praticamente um fio de cabelo que está passando sangue dentro. Agora, com pouco líquido e um monte de glicose, o que vai acontecer? Facilmente esse capilar ele acaba ficando interrompido. E começa a ter o quê? Um retardo na oferta tanto de nutrientes para os diferentes tecidos, como também o principal nosso, que é ofertar oxigênio e remover o CO2. Então os pequenos vasos são os que mais sofrem nessa situação, aonde se começa a ter uma grande quantidade aí de glicose acumulada no sistema. E o pior, o corpo tentando compensar isso, deixando o sangue mais grosso, eles vão sofrer mais ainda. Fora isso, a gente tem então essa sobrecarga tanto na parte circulatória, como também no sistema nervoso central, precisando estimular mais o coração e o próprio miocárdio também sendo mais estimulado e tendo que fazer muito mais força. Agora, quando a gente fala o exercício, ele causa um estresse no sistema. Você dá um estresse em um sistema que está controlado, que está em homeostasia, vai ter um impacto. Agora, você dá um impacto, né, um estresse, provocar estresse em um organismo que já está em dificuldade em se manter estabilizado, o impacto será muito maior. E é aí que entra o risco dessa situação de normalmente falar, quem tem diabetes e está com a glicemia alta, é melhor não fazer o exercício. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque apesar de entender todos esses riscos, né, que ficam envolvidos com o exercício naquele indivíduo que tem diabetes, existe um peso psicológico que eu acho que ele acaba sendo maior e muito mais traumático do que propriamente todas essas situações que eu acabei de citar, que são fisiológicas do nosso sistema. Que é justamente a gente chegar para o nosso aluno com diabetes, né? Pensa lá na escola, todo mundo está brincando, você vai medir a glicemia do seu aluno lá com diabetes e está lá 385, às vezes está mais de 400, é comum isso em crianças com diabetes tipo 1. Ele fica hiperglicêmico muito fácil e fica muito hiperglicêmico. Nessa situação, o que vai falar para ele? Não, a glicemia está muito alta, é muito perigoso. Olha, você não vai poder fazer exercício. Aplica isso à insulina e dá um tempo, vai vendo aí seus amigos, aí seus colegas fazerem a aula de educação física e você vai ficar assistindo. Quer dizer, isso é um trauma inicial psicológico, é como se ele entendesse que eu sou um perdedor, quer dizer, eu sou um lixo, eu não consigo cuidar da minha diabetes, então por isso eu estou sendo punido. Esse é o primeiro problema. O segundo, ele quer estar ali brincando, ele quer estar lá se divertindo, e a gente está minando ele, está proibindo ele de fazer isso por uma situação que não cabe a nós exatamente controlar. Mas nós, profissionais de educação física, temos sim uma quantidade adequada de controle de diminuir todo esse impacto que está sendo ocasionado no sistema. Então, quando eu me refiro a glicemias altas, tanto que eu dei um exemplo de mais de 400 de glicemia, que é muitas vezes o que vai acontecer e que sim, existe um risco maior. Por quê?
A partir de 180 miligramas por decilitro, todos esses processos que eu falei para vocês, do sangue ficar mais grosso, do rim filtrar mais rápido, perder mais minerais, perder mais água, ele está acontecendo. Só que não dá para a gente comparar uma glicemia de 200 com uma de 390. A gente tem que partir do pressuposto que quanto maior essa glicemia ela está, quanto mais distante ela está do que é recomendado para quem tem diabetes, nosso aluno lá com diabetes, a maior parte do tempo deve estar com glicemia menor do que 180 miligramas por decilitro, consequentemente, maior está sendo o impacto no organismo desse indivíduo em repouso. O corpo tenta corrigir isso de que maneira? Está perdendo muita água, nós começamos a ter os sintomas clássicos do indivíduo com diabetes que está descompensado. Ele faz muito xixi, tem sintoma de desidratação, aciona o centro da fome, no caso aí vai estimular a sede, e o indivíduo começa a tomar água. Só que é uma sede infindável, porque o sistema está trabalhando tão rapidamente que é como se ele tivesse um sistema ligado direto. Toma água e corre para o banheiro fazer xixi. Ele fica nesse ciclo vicioso, é o corpo buscando uma situação de equilíbrio. E ele vai chegar assim para a sua aula. E aí, como é que a gente vai trabalhar com essa pessoa com diabetes que está extremamente descompensada? Uma das hipóteses é o que geralmente a maior parte das recomendações colocam. Né? O indivíduo, por exemplo, com diabetes tipo 2, está lá com glicemias está com mais de 400, então não é recomendado que esse indivíduo faça o exercício. Criança com diabetes tipo 1 ou o adulto com diabetes tipo 1, pessoa que tem diabetes tipo 1 veio para fazer o exercício, está com glicemia acima de 250, na minha época era pior, porque a recomendação era acima de 250, porque a gente sabe que a partir de 250 miligramas por decilitro não se consegue em repouso, por conta de diminuição na oferta de glicose no interior das células, pela via oxidativa, pela via aeróbia, degradar totalmente o ácido graxo livre. Isso aí gera uma quantidade maior de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos vão para o sangue e deixam o sangue mais ácido. E isso impacta. Então, além de estar perdendo bastante água, com glicemias aí acima de 250, a partir de 250 miligramas por decilitro, isso já começa a acontecer. Já começa a ter dificuldade, o sistema a ter dificuldade em usar a gordura para gerar energia para o nosso sistema, para fazer ressíntese de ATP. Como é que o corpo corrige isso? Ele vai tentar, ele continua usando a gordura, só que usa uma parcela da gordura e por uma via paralela começa a produzir uma quantidade maior de cetonas. Essas cetonas vão para o sangue e vão deixando cada vez mais o sangue com uma concentração maior de íons de hidrogênio. Então, quer dizer, o potencial de hidrogênio, a concentração de hidrogênio ela aumenta demais. O potencial de hidrogênio cai. E isso indica o quê? Que o sangue começa a ficar ácido. Então, mesmo em repouso, quando a gente tem que estar ali em torno de 7, né, do potencial de hidrogênio, que é uma situação de equilíbrio, o indivíduo de repente está começando a fazer exercício já com 6,9, com 6,8, já está muito ácido. E quando nós fazemos exercício, por conta do próprio estresse metabólico que o exercício traz, se produz uma quantidade maior de elementos ácidos, principalmente aí o lactato vindo da via glicolítica lática. E esse lactato ele sai da célula muscular e vai para onde? Vai para o sangue, para um sangue que já está ácido. Então, o risco, essa recomendação de que normalmente quem está com a glicemia muito alta não pode aí fazer o exercício porque vai pôr a vida dele em risco, sim, ela é verdadeira. Mas, por outro lado, nós como profissionais de educação física, tendo conhecimento do que está por trás desse valor mágico, né, de 250, por exemplo, hoje as recomendações, por uma questão de recursos tecnológicos, nós podemos fazer, tá em quadro de hiperglicemia, por exemplo, glicemias acima de 200, de 250, desculpa, acima de 250, 300 e alguma coisa. O que é recomendado? Você pode usar uma tirinha para fazer uma medição na urina, para ver se esse indivíduo está liberando cetonas pela urina. Se ele está apresentando o que a gente chama aí de cetonúria. Ou existe um aparelho, pelo menos que eu tenha conhecimento aí no mercado, que além de medir a glicemia, ele também mede a concentração de cetonas no sangue. Então ele vai medir a cetonemia, que é para detectar se o sangue está ácido ou não. E por que esses equipamentos eles são tão importantes? Porque eles se mostram o estado metabólico que o indivíduo está em repouso. E a gente sabe que durante o exercício essa acidez ela naturalmente vai aumentar.
Você aumentar a acidez metabólica de um indivíduo que está dentro de um potencial de hidrogênio, dentro do que é recomendado, é uma situação, já que os rins vão liberar uma quantidade maior de bicarbonato e vai ajudar nos processos de tamponamento e de remoção lá desses elementos ácidos. Agora, o indivíduo que já está começando a fazer exercício, num quadro já de acidose metabólica, fazendo o exercício, a tendência natural qual é? É exatamente deixar o meio mais ácido ainda. E a situação é, a glicemia dele, ao invés de diminuir, aumentar mais ainda, podendo pôr cada vez mais o organismo dele em risco. Então, o detalhe é, com esse conhecimento fisiológico, sabendo aonde estão as alterações, o que a gente pode fazer para minimizar essa situação? Um dos problemas, primeiro, ele vai chegar para sua aula já desidratado, com uma glicemia de 380, 420, 422, como já aconteceu comigo, de treinar às vezes com glicemias assim, ou ter alunos meus com glicemias assim, e no entanto estou aqui vivo conversando com vocês. Então o detalhe é o seguinte, entenda o que está acontecendo. A partir do momento que nós, profissionais de educação física, entendemos o que está acontecendo, primeiro, fisiologicamente, aonde eu vou trabalhar? Primeira situação, se esse indivíduo está com uma glicemia tão alta, primeira providência, precisa de uma dose medicamentosa para ajudar nesse processo. É loucura pegar esse indivíduo e começar a fazer exercício com ele. Então, inicialmente, usa a dose de correção de insulina de curta duração para determinada quantidade de glicemia. Isso aí, todo mundo que tem diabetes sabe disso. Se é criança, muitas vezes a criança não sabe exatamente, mas os pais sabem. A partir de 250 miligramas, existe uma tabela de correção. Então, muitas vezes lá, 250, você aplica, sei lá, 2 unidades lá de insulina ultra rápida. Ah, se tiver 280, 3 unidades. Ah, se tiver mais que 300, 4 unidades e assim por diante. Então, se o seu aluno com diabetes chegou para fazer a aula, veio para treinar, está com uma glicemia alta, primeira coisa a fazer, glicemia alta que eu estou falando acima de 250, muito acima de 250, onde a gente sabe que o risco, sim, ele está instalado. Faz a medição da glicemia e no momento do cálculo da correção, o que a gente vai fazer? Esse critério de correção, que eu dei um exemplo, né, aleatório aí para vocês, de 250, 2 unidades, 280, 3, se tiver mais que 304 unidades, ele é feito para esse indivíduo tomar essa atitude quando ele está em repouso. Só que ele está em repouso, mas ele vai, em alguns minutos, começar a fazer o exercício. Então, nessa situação, o que é recomendado? Nós temos que entender que o exercício, ele é, sim, hipoglicemiante. Então, se ele é hipoglicemiante, vamos explorar isso junto com o medicamento. Então, aplica a dose de insulina com uma dosagem reduzida em relação ao que ele usa em repouso. Por quê? Uma parte da conta, quem vai pagar? Não é comum quando a gente sai junto, aí a gente divide a conta? Então é a mesma coisa. Quem que vai pagar uma parte da conta? O medicamento. E a outra parte? Quem vai pagar é o exercício. Então a gente está contando com o efeito hipoglicemiante do exercício. Ótimo. Um momento da situação já está resolvido. O outro, esse indivíduo, ele está num processo de desidratação. Como é que a gente vai reidratá-lo? Aí precisaria suplementar com algo que contenha lá minerais também. E normalmente o que a gente tem de mais rápido aí seriam os isotônicos. Só que o isotônico tem glicose, e o que ele menos precisa nesse momento é glicose. Então o que a gente faz? A gente ajuda o sistema a trabalhar de maneira a diminuir esse esforço cardiocirculatório, a ofertar uma quantidade maior de líquido para que seja usado na termorregulação. Porque a gente sabe que o músculo trabalhando, ele produz calor. E o nosso corpo, durante o exercício, não pode ter temperatura superior a 38 graus. Então, consequentemente, a gente depende do quê? Da termorregulação. A água precisa chegar na extremidade, na nossa pele, e evaporar para que o corpo seja refrigerado. E o que a gente vai fazer com isso? Ofertar muito mais água para esse indivíduo. Então, ele toma água antes de começar a fazer exercício e, em períodos menores, coisa de 10 minutos mais ou menos, ofertar um pouco de água. Quer dizer, você vai ofertando água para o sistema. Então, aquele sangue que está mais viscoso, ele vai deixando de ficar viscoso. Outro detalhe que a gente tem aí, a intensidade com que a gente vai trabalhar com esse indivíduo. Porque a gente sabe que o que é recomendado é exercício moderado. Exercício moderado, cíclico, ele é muito bom para diminuir glicemia de quem tem diabetes. Só que em uma situação onde
no repouso ele já metabolicamente está descompensado, nós temos que partir do pressuposto que uma atividade com intensidade moderada, em uma situação de extrema descompensação, certamente para ele vai ser um esforço muito maior. Então, se você usar uma escala subjetiva de esforço, tiver o hábito de sempre usar, você vai perceber que nesse dia que ele está hiperglicêmico, ele começou a fazer exercício, consequentemente, tem sim um risco. Aí ele vai te relatar que o que normalmente para ele lá em torno de 6, 7, naquele dia ele vai relatar um valor maior. Pode ter certeza disso, porque o sistema está sofrendo nessa situação. Outro detalhe, aquela insulina que a gente aplicou lá no começo e começou a fazer o exercício, ela foi o suficiente para corrigir essa glicemia? Só Deus sabe. Então o que a gente faz? Depois de uns 15, 20 minutos que começou a fazer o exercício, a gente vai lá e mede a glicemia desse indivíduo. Qual é o ponto de corte aí? Qual é o limiar dessa situação? O que vai definir após essa medida de glicemia? Se ele vai continuar ou não a fazer o exercício? Como está essa glicemia? Comparada ao quê? Aquela primeira que a gente mediu antes de começar a fazer o exercício. Então, se essa glicemia tendeu a diminuir, diminuição pequena, já que fez pouco tempo de exercício, coisa de 20 minutos. Então, o que a gente entende? Abaixo de quanto? Estava com 390? Ah, mas eu fui medir e está com 378. Está ótimo. O sistema, o exercício está fazendo o papel dele e a insulina vai fazer o papel dela. A gente tem que entender que mesmo as insulinas de curta duração, elas vão demorar em torno de 15 minutos para chegar no corpo, para estarem no sistema e estarem ativas, ajudando ali a sinalizar e captar a glicose que está no sangue. Então, por que a gente vai aplicar e não espera 15, meia hora para começar a fazer o exercício? Porque a gente precisa testar se aquele sistema, do jeito que ele está, ofertando a água, já vai ser o suficiente para ele buscar uma situação de equilíbrio e não deixar a glicemia aumentar. Porque o exercício ele é sim hipoglicemiante. Então, controlando essas variáveis, a gente consegue pegar o nosso aluno que está hiperglicêmico, consegue fazer o exercício com ele, fazer com que o exercício faça o papel dele, que é o papel de ser hipoglicemiante, diminuindo os riscos que ficam envolvidos pelo total descontrole metabólico que esse indivíduo está. Outra situação, começou lá a fazer o exercício, aplicou a insulina, começou a fazer exercício, depois de 20 minutos mais ou menos você foi medir, deu água, ofertou bastante água para ele, até aí é para ter tomado pelo menos 3 vezes de água, porque tomou lá a água antes de começar o exercício, pelo menos uns 500 ml, depois tomou um pouco de água depois de 10 minutos, depois mais, se passou 20 minutos ele tem que estar tomando água pela terceira vez. Mediu a glicemia desse indivíduo, a glicemia não baixou, ela está maior do que estava no começo do exercício, a cetoacidose metabólica já está instalada. Nessa situação, infelizmente, a gente precisa sim parar o exercício. Parar o exercício, continuar ofertando água, usar a dose total de correção da glicemia dele, fazer uma medição a cada período aonde se tem sim o tempo de ação da insulina. A gente sabe que a ultra rápida ela vai ter um pico de ação aí depois de 1 hora mais ou menos. Então, a cada 1h30, 2 horas no máximo, medir a glicemia, caso necessário, faça a correção novamente. E vai fazendo a correção de acordo com o valor que está, dose total de insulina, até trazer esse indivíduo para o padrão de normalidade dele. Só que aí, sem o exercício. Caso contrário, a glicemia que estava lá no início estava 390, depois de um tempo que você mediu, estava lá 378, ótimo. Continua fazendo exercício, ofertando bastante água a cada 10 minutos, e, se necessário, se o tempo de exercício for ultrapassar em muito mais do que 1 hora, mede depois, em cada 15, 20 minutos, mede novamente a glicemia e vai monitorando o quanto o exercício, aquela sessão de exercício está sendo eficiente para ajudar a diminuir a glicemia desse indivíduo. Uma outra situação que nós precisamos ficar muito atentos é com relação às mudanças bruscas na glicemia. Então, por exemplo, alguém que chega para fazer a aula com 300 e alguma coisa de glicemia, jamais ele tem que sair da aula com valores menores do que 100. Porque essa mudança muito rápida na concentração de glicose no sangue também impacta no sistema nervoso central. Isso é extremamente ruim. Sem contar que as estruturas, né, principalmente aí os olhos e os rins, onde tem a microvascularização, acaba sofrendo mais também. Então, é uma situação de
fazer com que o papel do exercício seja cumprido, fazer com que aquele nosso aluno com diabetes, ele não se sinta diferente dos demais. Diferente, a gente sabe que que senão eu estava dentro da curva de normalidade, eu mesmo sou um desses, né, que tem diabetes tipo 1 há trocentos anos. Então, quer dizer, eu estaria dentro da curva de normalidade, só que eu não estou na curva de normalidade. Você tem uma alteração metabólica, o seu aluno ele sabe disso, mas nem por isso ele precisa ser castigado porque veio treinar e está hiperglicêmico. A gente pode ficar hiperglicêmico por várias coisas, principalmente agora, com essa situação de isolamento, fica todo mundo nervoso, fica brigando, então tem uma série de hormônios contrarreguladores que vão para o sangue e desanda tudo. Então, nessa situação de estresse e de inúmeras variáveis que podem influenciar na glicemia do seu aluno, o mais importante é você conseguir identificar essa situação de uma maneira muito prática. Isso eu usei e uso durante muitos anos. Sempre usei com meus alunos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Até hoje, eu não tive nenhum problema de começar o exercício, tomar essas atitudes que eu estou passando para vocês e depois de 15, 20 minutos lá medir a glicemia e essa glicemia estar mais alta do que ela estava no início do exercício. Então, é algo que realmente acontece. Se tiver alta, é sinal que já estava numa cetoacidose já instalada, realmente está numa situação complicada e que precisa sim de ajuda. Nessa situação é recomendado até que seja encaminhado para um serviço de pronto atendimento para fazer a correção dessa glicemia aí dentro dos padrões que são considerados aí saudáveis para o organismo desse indivíduo, e aí entra na parte médica, já não cabe mais a nós como profissionais de educação física. Tudo bem? Deixa eu ver aqui que tem o Gabriel Fernando, tá aqui no YouTube. Gabriel, tá colocando aí que você é DM1 e é muito bom aí ter conteúdo assim. Parabéns, muito obrigado. Gabriel, vou te falar uma coisa, cara, que é que eu falo do curso, né, que eu tenho aí de prescrição e acompanhamento do exercício. Uma parte do curso, a base do curso, ela é o que a gente tem, é o que todo mundo vai encontrar, que é exatamente os artigos, os livros, o que tem lá de conteúdo sobre diabetes. Mas uma boa parte do curso é a minha vivência como portador de diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, é a minha prática diária trabalhando como personal aí há mais de 20 anos para as pessoas que têm diabetes. Então, realmente é uma situação onde a sua vivência, né, como você aí tendo diabetes tipo 1, se você estiver fazendo educação física ou for profissional de educação física, que você não colocou aí, mas é algo que realmente faz diferença, porque você sabe exatamente o que seu aluno está ali passando, né? Então, ajuda, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que essa vivência ela contribui, mas ela não é o suficiente. O que precisa mesmo é conhecimento, tá bom? E é isso que eu tento fazer aqui com vocês. E obrigado aí pela consideração. O Vinícius fez um comentário aqui que essa concentração aí, quanto mais exercício será melhor. Então, na teoria, sim. Só que em uma situação onde você está com a glicemia muito alta, foi o que eu falei, o exercício já é um estresse. Só que você está causando estresse em algo que já está desequilibrado. Então, o natural é não ficar excedendo muito o que já vem fazendo, a não ser que seja um portador, por exemplo, de diabetes tipo 2, que naquele dia ele está, sei lá, com 260 e alguma coisa, ao invés de fazer 30, 40 minutos de exercício, faz lá uma hora e pouco. Mas mesmo assim, tem que ir monitorando aí as glicemias, pode sim aumentar o volume, quer dizer, o tempo aí da atividade, que quanto mais tempo fizer a atividade, o efeito do exercício ele vai sim ser mais efetivo. Mas tem que tomar cuidado, porque geralmente quem tem diabetes tipo 2, normalmente ele tem também problema de risco cardiovascular, quer dizer, ele já tem outros fatores de risco. E numa situação dessa, é uma situação onde a gente tem que tomar mais cuidado. Mas por outro lado, raramente a gente vai pegar um portador de diabetes tipo 2 com glicemias aí de 498, por exemplo. Né? Não é nada comum isso acontecer. Tá? Geralmente a pessoa já nessa situação ele já está com característica aí de glicotoxicidade, ele já vai buscar ajuda médica e não vai te procurar para vir fazer exercício nesse dia. Pode ter certeza disso, tá bom? É isso aí, então. O pessoal estava vendo aqui se tinha mais alguma pergunta. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Facebook. Ô, Enio, boa noite, cara. Tá aqui no Facebook. Abraço, cara. Mandando um abraço aí. Muito bom. Então é isso aí, pessoal.
que eu tinha para, né, passar de mensagem aí hoje para vocês, lembre-se dessa situação que o aluno com diabetes, a gente como profissional de educação física tem que tomar muito cuidado com relação a essa situação, porque é diferente você pegar aquele seu aluno com diabetes, que chegou lá descompensado, você tomou aí as atitudes e fez esse indivíduo fazer o exercício e viu que o exercício não foi o suficiente, ele não deu para ajudar, olha, eu tentei te ajudar, não deu. Então vai procurar ajuda médica, é outra coisa. É diferente de você fazer isso do que falar, meu, você não está, você tá descompensado, então fica aí, você não vai fazer exercício. Aplica insulina e espera compensar. Então realmente é uma situação bem diferente. Psicologicamente é muito diferente, para nós como profissionais de educação física também é bem diferente. Porque é muito, sem dúvida alguma, é muito mais fácil isso. Né? Você não se expõe a risco nenhum, você fala, ó, fica aí, o problema é seu e segue a vida. E a gente sabe que não é assim. Quem é profissional de educação física tem sim o perfil de ajudar as pessoas, de tentar melhorar a qualidade de vida de cada um, e é um momento de você ter chance de colocar tudo isso aí em prática. Tá colocando aqui, o Gabriel tá colocando que ele é mais um aluno aí e praticante aí de exercícios, e ele acredita que o conhecimento vai ser mais uma ferramenta para o controle da glicose e para um melhor estilo de vida. Sem dúvida, Gabriel, pode ter certeza disso. E infelizmente ainda a gente tem aí, claro que não quem está nessa live, né? Quem busca informação aqui no canal são pessoas que estão interessadas realmente no efeito do exercício em quem tem diabetes. E esse certamente vai ser um profissional de educação física diferenciado, mas de uma maneira geral, os profissionais de educação física têm bastante dificuldade sim, em trabalhar com quem tem diabetes. Então é sempre legal, sim, mesmo você sendo portador de diabetes, você ter conhecimento, porque na verdade isso vai te ajudar e vai ajudar bastante, né? Que a gente conhecendo, quando a gente conhece, a gente sofre menos, pode ter certeza disso. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais.